Bom, pessoal, tudo jóia? Eu vou falar um pouquinho de porcentagem nesse vídeo. O que eu falar aqui é semelhante com o que eu estou falando na sala de aula para o pessoal. Primeiro, eu vou fazer uma revisão sobre frações equivalentes, que vai ser importante para a gente daqui em diante. Observe essas frações que eu vou colocar aqui, ó. 1/2, 3/6, 7/14, 42/84, 50 centésimos. Você percebe que todas essas frações representam a mesma coisa, representam a metade. Né? 1 é metade de 2, 3 é metade de 6, 7 é metade de 14 e assim por diante. Então elas estão escritas diferentes, mas elas representam metade de alguma coisa. Então, se todas elas representam metade, eu posso dizer que todas elas representam o mesmo valor. Então, elas são equivalentes. Eu posso, inclusive, usar o sinal de igualdade ali entre elas, né? Porque se elas representam o mesmo valor, né? Elas são equivalentes. Se eu simplificar todas elas, exceção de 1/2, que é irredutível, não dá para simplificar. Se eu simplificar todas elas, o resultado vai ser 1/2, ou seja, elas representam a mesma coisa. Eu coloquei aqui as figurinhas relativas a cada uma dessas frações, né? 1/2, 3/6, 7/14. Então, assim, pegando essas frações a partir de um inteiro que tem o mesmo tamanho, né? O inteiro é igual. Vocês observam aí que elas representam a mesma coisa, né? Tá, falei de fração equivalente, vamos falar de porcentagem em si. A gente sabe que quando a gente fala de porcentagem, a gente fala de fração com denominador igual a 100. Mas a gente também pode considerar frações equivalentes. A gente viu, vou até voltar na tela anterior aqui, né? Por exemplo, 50 centésimos é uma fração de denominador 100, que tem várias frações equivalentes, né? Então, quando a gente fala de porcentagem, a gente vai falar de frações com denominador 100, mas também tem que considerar outras frações. Então, um exemplo bem simples do uso, né, de porcentagem. No corpo humano tem em média aproximadamente 5 litros de sangue. Né? Em média, porque os corpos são diferentes, a quantidade não é exatamente igual a 5 litros. Então é aproximadamente, em média, né? Se todos nós tivéssemos a mesma quantidade, seria algo em torno de 5 litros. Mas seguindo. E 80% do sangue é composto por água. Então, se eu fizer a conta, né, 80% de 5 litros, a gente tem essa estrutura aqui, né? 80 centésimos vezes 5. 80 vezes 5 é 400, então fica 400 centésimos, que na verdade é 4. Né? Então, repara que para calcular 80%, eu usei a fração 80 centésimos. Fabiano, se eu simplificasse essa fração 80 centésimos, daria certo do mesmo jeito? Daria certo do mesmo jeito. Né? Então a gente conclui que dos 5 litros de sangue, 4 são de água. Então pelo menos 4 litros de água a gente tem no nosso corpo, no sangue. Temos mais água em outras partes, mas no sangue é isso. 80% do sangue é água. Olha um outro exemplo de uso de porcentagem. Dos 24 pontos que já disputou, o time A ganhou 18. E dos 30 que o time B disputou, ele ganhou 21. Então, é fácil a gente ver que o time B ganhou mais pontos. Ele ganhou 21 e o time A ganhou 18. Mas não necessariamente teve uma performance melhor. Porque o time A disputou, ele ganhou só 18, mas ele disputou só 24. Então, 18 de 24 e 21 de 30. Qual time teve melhor performance? Então, eu posso transformar em porcentagem. Então, a fração equivalente ao desempenho aí do time A é 18 24 horas. Ele ganhou 18 de 24 possíveis. Simplifiquei para 3 quartos, achei uma outra fração equivalente, todas elas aqui são equivalentes, mas com denominador 100. O que eu fiz? Eu multipliquei 4 vezes 25 e 3 vezes 25. Então o desempenho, né, do time A foi de 75%. Ele ganhou 75% dos pontos que ele disputou. Se ele tivesse disputado 100 pontos, ele teria ganho 75. Fazendo a mesma coisa para o time B, a gente chega nesse resultado de 70%. Né? Simplificando, 21/30 dá 7 décimos. 7 décimos é equivalente também a 70 centésimos, que representa 70%. Então o time A teve 75%, o time B teve 70%. Então qual time teve melhor performance? O time A.
Ele ganhou menos pontos, mas ele disputou também bem menos pontos. E aí, a gente olhando só esses dados, né, 18 de 24, 21 de 30, fica um pouco difícil da gente concluir quem saiu melhor. Agora, quando a gente transforma para porcentagem, para comparar, aí não tem erro. A maior porcentagem vai significar a melhor performance. E aí, a gente vai ver mais coisas sobre porcentagem, mas assim, para ajudar a gente talvez consiga calcular mentalmente algumas porcentagens. Quando eu falo 100%, eu estou me referindo ao valor total de alguma coisa. Quando eu falo 50, eu estou falando de metade. Quando eu falo 25, é metade da metade, né? 25 é metade de 50, então 25% é a metade da metade de alguma coisa. 10% é a décima parte, é um décimo. Eu dividi por 10, né, em 10 partes. Pelo mesmo raciocínio, 1% é a centésima parte, né? Eu estou dividindo por 100. Então, um exemplo. Se a escola tem 800 alunos, 100% vai dar 800. 50% vai dar 400, que é metade. 25%, que é metade da metade, vai dar 200. A décima parte, ou seja, se eu dividir por 10, vai dar 80. E a centésima parte, ou seja, se eu dividir por 100, vai dar 8. Então, né, esse tipo de porcentagem aqui eu consigo calcular mentalmente, né? Não preciso escrever os cálculos, claro, isso vai da prática de cada um, né? Mas esses aqui eu acho que dá para fazer mental, né? Mas, por exemplo, né, continuando nesse lance de escola 800 alunos, se eu quero calcular 34%, eu posso fazer o quê? Eu posso pegar o 10% multiplicar por 3 e o 1% multiplicar por 4. O 10% de 800 é 80, o 1% é 8, então a conta fica assim, né? Vai dar um total 272. Mas eu posso, então 34% de 800 é 272. Posso calcular de outro jeito, porcentagem? Eu posso, e é o jeito mais clássico, vamos dizer assim, né? Usando a fração com o denominador 100. 34% de 800 é 34 centésimos vezes 800. Aqui eu posso simplificar, né? Vai ficar 8 ali em cima. 34 vezes 8, que dá 272. É óbvio que vai dar o mesmo resultado, né? Não pode dar resultado diferente só porque eu estou fazendo a conta de um jeito diferente. Então, tenta entender o que eu estou falando aqui e tal. Qualquer dúvida, me procurem. Beleza?